Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de robótica. Nós iniciamos na aula passada uma série de estudos que visa estudar, né, sobre o robô industrial. Até na aula passada nós falamos um pouquinho da definição do robô, falamos também da definição da robótica, as classes de automação industrial, falamos um pouco sobre automação industrial e também dos tipos de robô e também a aplicação para esses robôs. Nós vimos então que a indústria contempla aí uma vasta área para a aplicação dos robôs, né, para a implantação de robôs, e nós salientamos então a necessidade que a indústria tem de absorver mão de obra de mecatrônicos, né, nessa área. Então é importante que você, como técnico em mecatrônica, tenha aí esse conhecimento geral, né, de como que os robôs atuam nas empresas. Então isso nós vimos na aula passada, tá? Ao longo das aulas nós vamos ainda falar um pouquinho sobre programação, robótica, vamos falar sobre manutenção robótica, segurança na área de robótica, vamos falar também sobre os sensores robóticos de maneira geral, mas na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do robô, né? O nosso foco hoje é na parte do robô, né? Quais são as partes que vão compor o robô industrial. Então vamos ao tema da nossa aula de hoje. Então tá aí, você já vê na sua tela. Na aula de hoje falaremos das partes do robô, né? E essas partes, pessoal, nós vamos dividir essas partes da seguinte forma, tá? Nós vamos falar de maneira geral, né, sobre a mão do robô, né? Vamos falar sobre a base do robô, sobre os elos de ligação do robô, sobre as juntas, sobre o punho e também sobre os acionadores do motor, tá? Então, de maneira geral, nós vamos passar parte por parte, né? É verdade que alguns robôs têm um foco maior em uma dessas partes, alguns robôs já têm um foco em outras partes, né? Tem robô, por exemplo, que pode não ter punho, né? Ou pode não ter juntas, enfim, mas a gente vai ver aí o que poderia compor, então, um robô industrial. Então tá aqui, olha, na sua tela, deixa eu colocar, tá aí as partes, então, que nós vamos estudar hoje. Então, é a mão do robô, a base do robô, o elo, as juntas, o punho e os acionadores. Essas, então, as partes que nós estudaremos hoje. Mas antes, pessoal, antes da gente entrar propriamente dito aí nessa parte das partes em si, né, vamos falar um pouquinho sobre as partes, sim, mas do sistema robótico, ou seja, de maneira geral, né, como que nós podemos separar, então, o sistema robótico de maneira geral. Então, o sistema robótico nós vamos separar dessa forma aqui, pessoal. Olha, nós temos lá a fonte, nós vamos ter aí o sistema, nós vamos ter lá o controlador, nós vamos ter o manipulador com mão ou ferramenta, nós vamos ter o dispositivo de sincronização, nós vamos ter a memória de tarefa e nós vamos ter o dispositivo de programação de tarefa, tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada um dessas partes para que a gente tenha aí uma visão geral sobre o que está compondo então esse robô. Bom, aqui então nós vamos falar primeiro sobre a fonte, né? A fonte, pessoal, que é essa parte aqui, nessa nossa letra A, ela vai ser o elemento que vai fornecer energia para o funcionamento do robô, tá? Essa fonte, se esse robô ele ficar parado, né? Ele pode ser uma fonte ali, como você estudou, a fonte, os elementos de uma fonte lá, transformador, retificador, filtragem, regulador de tensão, uma fonte que você liga na tomada. Mas também ele pode funcionar a baterias, né? Se for um robô móvel, por exemplo, se for um carrinho
um AGV, né, como nós vimos na aula passada, um carrinho que ele vai transportar, né, alguns elementos pela fábrica, né, ele não pode estar conectado na tomada. Então, de maneira geral, você precisa aí de um elemento que forneça energia para todo esse sistema. Então, a fonte ela é responsável por fornecer a energia para o funcionamento do robô. Depois, pessoal, nós temos a parte de sistema, né? Aqui a parte de sistema. Essa parte de sistema ela vai ser o conjunto de sensores que vai permitir ao robô receber informações do meio. E que meio? Né? Do meio ambiente, né? De maneira geral. Então, assim, esses sensores, né? Esse sistema, esse conjunto de sensores, ele vai tentar imitar, né, o ser humano, né? O nosso tato, a nossa visão, né, a nossa audição, através das câmeras, do sensor de ruído, né, o sensor ultrassônico, por exemplo, né, através das chaves de contato, né, tentando imitar o nosso tato. Enfim, os sensores do robô tentam imitar aí os sentidos humanos, né, o sentido humano. Então, dessa forma aí que nós vamos ter aqui essa parte de sistemas. Então, ele precisa interagir com o meio, né? Como que um robô faz, por exemplo, para saber que ele chegou até um determinado local? Ele precisa perceber, né, o meio, né, para poder desviar ou para poder tomar uma ação, enfim, ele precisa perceber o que está ao redor dele. Bom, e aí, pessoal, nós temos também o controlador, né? Seria essa parte aqui central que a gente vê aqui pelo desenho, ele acaba interagindo com todo mundo, né? E o controlador, ele vai coordenar a execução das funções a serem desempenhadas pelo robô. Então, é através do controlador que você vai ter aí um controle geral do que esse robô precisa fazer, né? Ele é uma espécie de cérebro, né, do seu robô, uma parte do cérebro que ela vai estar ali tomando decisões, tá? É lógico que essas decisões elas são pré-programadas, né? Mas é através desse controlador que ele vai estar, é como se fosse um processador, né? Fazendo uma analogia aí com os computadores, com os notebooks, é como se fosse um processador. É ele que vai estar realizando os cálculos matemáticos para tomar aí as decisões aí do nosso robô. E aí, além do controlador, nós temos aqui o manipulador, né? Tá aqui o manipulador, né? Esse manipulador ele pode ser composto de ferramenta, né? De acionadores. É a mecânica em si, né? Que vai ser composta de engrenagens, acionadores, né? Para executar as tarefas do robô. Então aí vão estar os motores, vão estar a mão do motor, o braço em si, as engrenagens, tudo aquilo, toda a parte mecânica, né, que é responsável por fazer essa movimentação do robô, né? Então você tem a cabeça pensante, né, que é o controlador, e você tem aquilo que responde, né, que é justamente o manipulador. Então o manipulador ele vai ter essa função, né, de executar, né? Então, toda a parte mecânica do robô nós vamos chamar de manipulador. E nós temos então o dispositivo de programação de tarefa, né? O que é o dispositivo de programação de tarefa? Que está aqui, né? Ele vai ser então a unidade de entrada e saída com funções que permitem a programação do robô por um homem. Tá? Então, quer dizer, para você programar esse robô, você precisa entrar com as informações. Você precisa de um teclado, você precisa de um USB ali para você entrar com as informações que você programou esse robô, ou uma entrada de rede. Então, pessoal, nesse caso, você quem vai ser responsável, né, por captar essa informação, né, de uma pessoa, de um programador, de um técnico em mecatrônica, um engenheiro em mecatrônica, para poder executar essas tarefas, é o dispositivo de programação de tarefa. Então é ali onde você vai entrar com as informações, porque você tem que falar para o robô o que você quer que ele faça, a não ser aqueles robôs que não são programados, né? Mas na indústria, esses robôs não programados, eles são minoria, né? Porque eles só executam uma tarefa e muitas vezes você precisa ajustar aquela tarefa da sua linha de produção, do processo automatizado que você tem.
Então, esse é o dispositivo de programação de tarefa, tá? Então, ele vai ser a unidade de entrada e saída com funções que permitem a programação do robô por uma pessoa, por um homem, tá? E aí a gente tem a parte de memória de tarefa, né? Então isso tudo tem que estar armazenado em um lugar. Então você programa pelo dispositivo de programação de tarefa e armazena isso na memória de tarefa, tá? Que seria então esse nosso item F aqui. Então vai ser o local de armazenamento dos programas de tarefas. E, pessoal, por fim, nós temos o dispositivo de sincronização, né? Então, ele vai ter que permitir que as ações do robô ocorram de maneira coordenada com os eventos externos. Então, quer dizer, imagina só, né? Você tem lá o cérebro pensante mandando fazer uma coisa, o manipulador fazendo outra, a fonte respondendo de uma outra forma. Aí você tem lá o sistema, então você precisa coordenar, você precisa amarrar tudo isso, né? Você precisa, o que nós chamamos na eletrônica de sincronizar. Então, esse dispositivo de sincronização, ele vai justamente permitir que essas ações elas ocorram de maneira coordenada, tá? Com os eventos externos, né? Porque imagina só, você tem lá um robô e ele precisa pegar uma peça. Mas se não tem peça, como que o robô vai responder a isso? Então, daí é o nosso dispositivo de sincronização que vai coordenar essa parte aí do robô. Bem, aí vamos já falar das partes do robô, tá? Vamos começar pela mão do robô, é o que nós chamamos de efetuadores, tá? Os efetuadores, pessoal, vai ser então o dispositivo que vai ser fixado no punho, né, do braço de um robô, que lhe permite realizar uma tarefa específica. Então, como nós vimos desde a aula passada, né, o robô ele vai tentar imitar o ser humano. Então, a mão do robô é justamente equivalente à mão humana, né? Ela vai estar conectada ao punho, né, do robô, né, para realizar uma determinada tarefa. Agora, essa mão não necessariamente ela vai ser igual à mão humana. Pode ser que ela seja até uma ferramenta, tá? Como nós vamos ver na sequência. O objetivo, então, é realizar a tarefa que é proposto para aquele robô, tá? Então, essa tarefa, né, específica vai depender de robô para robô. A mão robótica, pessoal, a gente tem aqui alguns exemplos, né, de mão robótica. Você pode ter mãos, né, mais detalhadas, ou você pode ter simplesmente garras, enfim. Mas a mão é justamente equivalente à mão humana, né? Não tem até muito o que variar isso daí. Não necessariamente ela precisa ter 5 dedos, tá? Vai ter a quantidade de dedos, ou pode ter apenas 2, ou pode ser uma garra, ou pode ser uma pistola de pintura, né? Vai depender aí da característica, né, da atividade que esse robô vai realizar. Então essa é a mão humana, tá, na robótica. Ainda sobre a mão, né, nem todos os efetuadores, ou seja, esses efetuadores que estão ali no punho, vão ser mãos, né, com dedos, né, similar à mão humana, tá? Então, por exemplo, em um robô industrial, né, ele pode ser, nós podemos ter ali garras, né, ou nós podemos ter ferramentas, tá? Então, no lugar ali da mão, né, ali no punho, você pode simplesmente ali ter uma ferramenta, como eu falei, né, uma pistola de pintura para realizar a pintura de uma superfície, né? Ou você pode ter ali um maçarico, né, adaptado a ela, ou simplesmente você pode ter uma garra, né, para você ter uma pega aí de maneira geral. Então, esses efetuadores eles não necessariamente vão ser iguais à mão humana e sim vão se adaptar à atividade que deve ser realizada. Bom, falando um pouquinho sobre garras, né, então aí vão ser efetuadores destinados a pegar, né, a segurar os objetos, né, para deslocar dentro do espaço de trabalho do robô. Então aí a gente está falando de algo que quer pegar, né? Então essas garras elas podem ser pequenas e frágeis, né, como as máquinas de montagem de componentes eletrônicos. Não sei se você conhece, depois eu vou mostrar até um vídeo, né, das máquinas que pegam os componentes e montam nas empresas de celular, né? Elas sugam, né, o componente eletrônico e montam num determinado ponto. Então, elas podem ser, assim, pequenas e frágeis, né? Porque você está pegando um componente ali, então, às vezes é da espessura muito fina, né? Uma espessura pequena,
e ele tem que montar com muita precisão, né? Então ele pode ser frágil, pode ser pequeno, mas também essa garra ela pode também ser pesada, né? E robusta, né? No caso das máquinas que deslocam carros em uma montadora, né? Então, se essa garra, de alguma forma, ela tem que pegar uma porta de um carro e levar de um lugar para o outro, ela não pode ser tão frágil assim. Então, aí você já requer uma certa robustez para fazer esse transporte. Então, eu estou colocando ali 2 extremos para você ver que essa garra ela pode aí ter um range muito grande de capacidade, né? Então pode trabalhar tanto com objetos pequenos como objetos maiores. Além da garra, pessoal, esse acionamento, né, ele vai poder ser elétrico, pneumático ou hidráulico. Aí vai depender, né, da melhor forma. Então, para você acionar essa garra, pode ser então por ar, né, no caso o pneumático, por fluido, né, no caso o hidráulico, ou elétrico, né, no caso aí quando você tem motores, na maior parte dessas vezes, na maior parte das vezes, onde você tem ali, utiliza energia elétrica então para fazer a movimentação dessas garras. Então aí alguns exemplos, né, de garra, né? Normalmente a garra ela tem ali, nesse caso, né, utilizando apenas 2 dedos, né, onde ela abre e fecha, mas a gente vai ver que existe também algumas variações. Então tá aí os tipos de garra que nós podemos ter. Algumas garras, por exemplo, essa aqui tem um movimento paralelo, né? Essa aqui já tem um movimento rotativo. Então você tem algumas variações das garras aí dentro desse sistema de maneira geral. Pessoal, ainda com relação a esse tema, né, os tipos de garra, vamos falar um pouquinho sobre os tipos delas, né? Porque não existe apenas um tipo, né? Então, se você imagina a garra somente com aquela que abre e fecha, você tem outros tipos. E que tipos são esses? Nós temos, então, a garra de 3 membros, tá? Na garra de 3 membros, ó, tem 3 dedos, tá? Então, seria esse tipo aqui, né? Nesse tipo de garra, ela vai permitir mais segurança ao manipular objetos que podem ser esféricos, né? Ou objetos triangulares. Então esse tipo de garra ela é legal, né, porque ela vai conseguir pegar bolas, né, objetos esféricos. Ela consegue, ela tem uma melhor performance se tratando desse tipo de objeto. Então perceba que nesse caso é melhor que se tenha realmente 3, né, do que 5, né? Então, como eu falei, de acordo com a necessidade, você vai ter ali mais membros ou menos membros aí nessa mão, nessa garra. Então, essa é a garra de 3 membros. Tem a garra para objeto cilíndrico, né? Essa já é um pouco mais específica, mas ela vai ter as aberturas aqui, né? Como a gente consegue ver aqui, ela tem a abertura certa aí para um determinado tamanho, né? Então, ela vai ter 2 dedos, né? Com depressões, o que a gente chama de depressões é essa abertura que ela tem aqui, né, esse afastamento, na verdade, que ela tem para pegar o objeto cilíndrico, tá? Então ela é capaz de agarrar esses objetos de diversos tamanhos, tá? O problema, né, é que ela é a impossibilidade de manipular objetos maiores que a sua abertura total. Então, se não couber aqui o objeto cilíndrico, não tem como ela pegar, tá? Mas existe esse tipo de garra, principalmente quando você tem algum caso muito específico, né? Você tem ali que pegar o turno todo, um determinado objeto tira de um lugar, passa por outro, é um objeto cilíndrico, aí compensa então uma garra para objeto cilíndrico. Então, nesse caso aí, é a garra para você pegar esferas. Tem as garras para objetos frágeis, né? Essa garra ela é interessante porque ela tem aqui um sistema, né? Os dedos da garra, né? Esse sistema ele tem que exercer uma força controlada, né? Então, a ideia é o seguinte, você manda ar para ela, então, quando ela está aberta, você está mandando ar. Então, ela abre aqui. Quando você tira o ar, ela volta, e ela volta na força, né, sem esmagar esse objeto, tá? Então, são 2 dedos, né, flexíveis, que vão se curvar para dentro, né, quando você inflar o ar. Então, quando você infla o ar, ele vem. Quando você tira o ar, ele volta. Então, ele vai pegar naquela força,
né, sem fazer o aperto, né? Então isso é utilizado quando você tem objetos muito frágeis, né? Então nesse caso é importante que você tenha ali uma força muito controlada, tá? Então aí são usadas as garras, esse tipo de garra, as garras para objetos frágeis, tá? E aí, pessoal, nós temos também a garra de juntas, né? Essa garra, ela é composta de várias juntas, depois nós vamos ver certinho o que são as juntas, mas essa parte aqui, então você percebe que ela tem aí, elas são utilizadas para objetos de tamanhos e superfícies irregulares. Então você consegue aí manusear melhor, né? Você consegue ter um controle melhor, né? Utilizando essas juntas, né? Se o objeto é maior ou se é menor, aí quando você tem uma variação muito grande dessas juntas, então você consegue movimentar melhor. Então, as conexões elas são movidas através de paredes de cabos, né? Um cabo flexiona a junta e a outra se estende. Então, você puxa aqui esse cabo de aço, né? Normalmente, e aí ele vai abrir ou fechar uma junta ou outra de acordo aí com a sua função, tá? Nós temos também, pessoal, a garra vácuo, né? Essa garra ela é interessante porque ela vai ser empregada, por exemplo, para pegar peças delicadas, né? No caso, as peças injetadas em termoplásticos, né? Então, imagina que essa base aqui ela é uma base plástica e você precisa pegar ela, então você vai ter essa garra a vácuo. Então, ela vai sugar, né, essa base para fazer, então, essa sucção, né? Então, por sucção, ela vai pegar essa base. Então, ela vai ser ligada, né, numa bomba de vácuo, né? E quando puxa o ar, o ar é puxado pela bomba, então vai criar um vácuo que então vai aderir à peça nesse caso. Então, é interessante esse tipo de garra a vácuo. E como eu falei, aquelas garras para componentes eletrônicos, né? Então aqui a gente tem uma placa eletrônica, né? Uma placa onde você vai montar os componentes. Então você tem uma estrutura aqui com pasta de solda, né? E aí os componentes são montados aqui sobre essa placa. E você tem aqui, olha, eles vão pegando os componentes e vão montando. Ó. Cada movimento desse brusco, você tem a inserção de um componente eletrônico SMD. Aqui são aquelas montagens SMD que nós temos aí nas fábricas, né? Principalmente as fábricas de celular, né? Então é muito na nossa região é muito frequente, né? Esse tipo de máquina. Então a gente tem aí essa capacidade. Perceba assim, como é pequeno, né, o componente, mas também como ele é muito sensível, né? Então aí ele pega o componente por sucção, né? Ele suga e coloca no ponto onde você quer fazer então essa montagem, tá? É uma coisa assim, numa velocidade imensa, esse tipo de montagem, esse tipo de montagem que nós temos aí no caso da montagem SMT, tá? Então essa é uma máquina pick and place, uma máquina de montagem SMT. Então é um exemplo aí da nossa garra a vácuo. Algumas pessoas questionam, né? Mas mesmo esse tipo de máquina nós podemos considerar um robô, né? E aí é como nós vimos, não necessariamente o robô precisa ter aquele aspecto, né, de humanoide. Nós temos vários tipos de robô, né? Nós vimos na aula passada que nós temos o AGV, né, que seria aquele robô, o carro guiado automaticamente. Nós temos o humanoide, que tem a figura humana ou a semelhança aí com o ser humano. E nós temos também o braço robótico, né? Que é esse tipo de braço. Você tem um braço que ele vai fazendo então a montagem de acordo aí com a programação desse tipo de máquina. Outra coisa também que a gente precisa salientar é que dependendo do tipo de garra que nós temos, você vai ter uma programação diferente. Esse tipo de máquina, por exemplo, ele tem uma programação muito específica, tá? E aí é diferente, por exemplo, de um outro tipo de robô que vai ter uma outra programação. Então os robôs aí, eles não têm um padrão, né, de programação. Tá? Então essa aí foi a nossa garra a vácuo, né? No exemplo aí da pick and place. Falando também das garras magnéticas, né? A garra magnética, pessoal, é aquela garra que ela vai utilizar, né, o efeito do ímã, né, para pegar
materiais ferromagnéticos. Então essa garra magnética ela vai através do efeito do ímã, né? Você tem lá um eletroímã, na verdade, e aí você vai conseguir pegar esses materiais ferromagnéticos. Ela possui um tempo de pega rápida, né? Que é o tempo do magnetismo, né? E aí a atração de um material ferromagnético ela é grande e ela é rápida, né? Agora tem uma questão, só serve para você, no caso de materiais ferromagnéticos. Lembrando, né, o material ferromagnético é aquele material que possui a capacidade de ser atraído por um ímã. Se ele não tiver a capacidade de ser atraído por um ímã, ele não vai conseguir então não vai conseguir ser atraído, né? Então aí esse tipo de garra não vai poder ser utilizado. Aqui, pessoal, esse tipo de garra, né? O legal dela é que ela não necessita de um projeto específico para cada peça. Material ferromagnético, ela vai atrair, tá? E aí ela vai conseguir pegar. Então essa é uma das vantagens aí das garras magnéticas, tá? Então se você tiver variações nas peças, tamanho, espessura, peso, né? Variações razoáveis, né? Aí você não vai ter problema com relação a esse tipo de garra. Então ela pode ser utilizada nesses casos. E aí, pessoal, além das garras, né, nós temos as ferramentas. A ferramenta é quando você faz uma adaptação no punho do robô, né, de uma ferramenta usada aí de maneira corriqueira. Só que você adapta isso ao punho do robô. Vamos ver alguns exemplos disso. Então, muitas aplicações de robô. Você vai utilizar uma ferramenta específica ao invés de utilizar uma garra, tá? Um robô ele pode utilizar mais de um tipo de ferramenta e intercalar entre elas ao longo da tarefa, tá? Isso que é bacana. Ele pode estar com uma determinada ferramenta e fazer a troca dessa ferramenta ao longo do seu trabalho, tá? E, pessoal, quando o robô utiliza uma ferramenta, lógico, ela vai estar presa ao seu punho, tá? Então, ela vai ficar no punho do robô. Por exemplo, aqui, ó, ferramenta de pintura. Então, a gente tem aí esse tipo de ferramenta, que é a ferramenta de pintura. Por exemplo, né, a gente poderia ter maçarico para soldagens, bico para pintura, por pulverização, mandriz, né, para operações de furação, aplicadores de adesivo líquido, tá? Ferramentas de corte por jato d'água ou a laser, né? Muito utilizado, né? As ferramentas a laser, né? O corte a laser, né? O próprio CNC é uma espécie de robô, né? Então a gente tem ali e utiliza então ferramenta para fazer o corte, para fazer aí toda a operação dele. E aí a gente tem também as ferramentas de soldagem a ponto, tá? Então você tem aí então uma ferramenta adaptada ao punho do robô, tá? Um exemplo, tá, de aplicação de adesivo. Então nesse caso, né, nós temos aí uma máquina que está colocando adesivo, tá? Então ela coloca ali o adesivo, tá? Numa determinada superfície, e assim, como nós falamos, né, a vantagem do robô é justamente essa precisão que ela possui, né? Uma precisão muito grande, uma velocidade muito grande. Então, por isso que a gente não estabelece muita competição entre o robô e a figura humana, né? Porque esse tipo de trabalho não daria para ser feito por uma figura humana, né? Não daria para você colocar uma pessoa para fazer com essa técnica, né? Com essa habilidade. Então a gente percebe realmente uma habilidade muito grande aí desse tipo de robô. Legal? Então, pessoal, continuando a falar sobre as partes do robô, falamos então sobre a mão do robô, né? Que nós chamamos de efetuador, tá? E dando sequência então às partes do robô, nós vamos falar agora da base do robô, né? A base é o local onde o braço mecânico ele fica fixado, tá? Então pode ser uma parede, pode ser no teto, pode ser no chão, é onde o braço do robô vai ficar fixado. Então ela serve de ponto de sustentação
para o braço mecânico, né? E vai ser referência para o movimento do robô, porque a partir dessa base é que o robô vai se movimentar, certo? A partir da sua base é que você vai ter a movimentação, então ele é o ponto zero do seu robô. Então, é essa parte, né, do robô chamada base, então ela vai ser a referência do robô, e aí você pode ter um robô de teto, né, onde a base dele está no teto, e aí esse braço ele vai se movimentar a partir daí, ou pode estar numa parede, fixo numa parede, ou pode ser de chão, tá? São aí os tipos de base que nós temos. Pessoal, essas bases do robô, né, elas são importantes, muito importantes, porque elas vão dar essa sustentação ao robô. Pessoal, ainda com relação às partes do robô, nós temos os ligamentos do robô, ou elos, né? A gente até falou um pouquinho lá no exemplo da garra, né, por ligamento, né? E aí existe uma parte do robô que é o ligamento ou o elo, né? A gente pode chamar de ligamento ou elo, que é justamente uma haste, né, que vai estar ali entre duas juntas, né? Então aqui nós temos a junta, né? Aqui está a junta, e aí isso daqui vai ser o ligamento do robô, tá? Os ligamentos, eles também muitas vezes são chamados na robótica de links, tá? Então um conjunto de ligamento vai formar o esqueleto do robô, tá? É como se fosse o osso, né, do robô. Então, assim como nós temos lá o braço, o antebraço, né, você tem no robô os ligamentos, tá? Ou os elos desse robô. Então, pessoal, muitas vezes, né, são utilizadas estruturas com armação oca, né, para poder aumentar a rigidez do robô sem aumentar o peso. Então, um dos problemas, né, que se luta, né, no caso do robô, na construção de um robô, é que esse robô ele não pode ser muito pesado. Se ele for muito pesado, você tem ali um gasto maior, né, para sua movimentação, gasto de energia, tá? Também você tem uma maior, consumo aí da desgaste das peças de maneira geral, e isso não é bom. Então, muitas vezes, né, esse osso, né, entre aspas, ele é composto aí de uma armação oca para você conseguir aumentar a rigidez do robô sem aumentar o peso dele, tá? Então aí a gente muitas vezes, ao invés de usar uma estrutura sólida, a gente utiliza uma estrutura vazada para realizar esse trabalho, tá? E aí nós temos as juntas, né? Como a gente viu o link, né? Então a junta vai ser o que vai unir, né? Vai ser o ponto de ligação de dois ligamentos, vai ser o ponto de ligação entre dois links, tá? Então aqui é a junta, né? A gente viu que esse cara é o ligamento, outro ligamento, e a junta vai ser a conexão, tá? A junta, pessoal, é o nome então dado a esse ponto de ligação, tá? É a junta que vai permitir que exista um movimento entre dois ligamentos, né? Senão seria apenas um pedaço de uma barra de ferro, de aço, tá? Então a junta que vai permitir essa mobilidade, tá? Como eu falei, né? Tudo você tem uma analogia do robô com o corpo humano. No caso do corpo humano, né, as juntas seriam equivalentes, por exemplo, ao que nós temos no nosso corpo, seria o ombro, né, o cotovelo, né, o pulso, né, a possibilidade que você tem dentro do robô de fazer a dobra, né, você poder fazer essa movimentação, porque se você não tivesse, ele teria essa rigidez, ele não poderia fazer alguns movimentos que são importantes para o robô. Então você não teria movimentação, articulação nesse robô, tá? Então a parte da junta do robô ela é extremamente importante para realizar a tarefa, tá? Então, e aí tem um conceito de quanto maior o número de juntas, né, vai definir o que nós chamamos de grau de liberdade de um robô. Tá? Então, o que é grau de liberdade? Né? Isso vai significar a destreza, né? Ou seja, em quantos movimentos diferentes você consegue fazer com uma determinada estrutura. Isso acontece graças às juntas. Tá? Então, isso significa que quanto maior o número de juntas, maior vai ser a destreza do robô. E a gente pode ver isso
aqui nesse caso, né? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho uma junta, duas juntas, certo? Essa junta permite essa parte ela se flexibilizar e essa junta permite isso ir para cima e para baixo. E aqui eu tenho uma peça que ele deve pegar. Nesse caso, ele não consegue pegar essa peça que está aqui atrás desse obstáculo. Agora, se eu tiver aqui uma junta, né? Lógico, mais um link aqui aqui é como se eu tivesse dividido, né? Esse pedaço aqui eu tenho até a mão, né? Mas aqui eu dividi ele e coloquei uma junta no meio. Então eu já consigo chegar até esse ponto. Então, por isso que a junta ela aumenta então o que nós chamamos de grau de liberdade, dando mais destreza ao braço robótico, tá? A gente tem alguns tipos de juntas, né? Nós temos a junta prismática, a junta de encaixe esférico e a junta de revolução. A prismática, pessoal, ela vai permitir o movimento linear entre os ligamentos. Então, ela seria onde os links eles são encaixados internamente ou lateralmente. Nessa parte aqui ela vai para dentro e para fora, tá? Aqui você vai ter um escorregamento também, a mesma coisa que aconteceria aqui. Essa é a junta prismática, tá? A junta de revolução, ela vai permitir o movimento de rotação entre os links, tá? Então, um exemplo disso é a dobradiça, tá? Então, a dobradiça, ela permite isso. Aqui você tem um movimento de rotação, tá? E aqui também, né, você consegue rotacionar graças a essa junta de revolução. Ela vai ser, então, composta de um eixo, né? Ou dobradiça que conecta dois links. Então eu tenho aqui um link, outro link, e aí é uma espécie de dobradiça. Dobradiça que a gente conhece bem, né, das portas e tudo mais. Ela é uma junta de revolução, tá? E aí ela é utilizada em alguns casos, em alguns robôs, né? Aliás, muito utilizada em alguns robôs para realizar essa tarefa. Ainda sobre as juntas, nós temos a junta de encaixe esférico, tá? Que em muitos casos ela é utilizada e ela vai permitir o movimento do eixo em XYZ, tá? Essa talvez é o que mais se relacionaria, por exemplo, com o cotovelo, né? Onde você tem todo esse movimento de 360 graus, tá? Para você poder fazer essa movimentação. Então você consegue aqui girar o que, por exemplo, uma dobradiça numa junta de revolução você já não consegue. Você tem um movimento aí de 90 ou 180 graus, mas quando você tem lá uma junta de encaixe esférico, aí você já consegue fazer essa articulação melhor, tá? Então é o mesmo que ocorre no corpo humano, né? Entre o ombro e o antebraço, né? Que permite aí que você tenha essa movimentação, né? Ele permite com que você faça essa movimentação, tá? Então essa aí é a junta de encaixe esférico. Pessoal, então só falando um pouco mais, né, sobre grau de liberdade, né, já que eu citei, né, o grau de liberdade ele vai ser o número de maneiras diferentes, né, segundo as quais um braço robótico pode se mover, tá? Então, em termos de comparação, né, a gente sempre compara o robô com o ser humano, né? Então, em termos de comparação, do ombro ao pulso, né? Do ombro até o nosso pulso, nós temos 7 graus de liberdade, tá? Sem contar as juntas da mão, né? Então, por isso que do ombro, né? Seria então do ombro até o nosso pulso, nós temos 7 graus de liberdade. Isso significa que nós conseguimos fazer, moldar, né? De 7 formas diferentes o nosso movimento, tá? São esses 7 graus, né? Então você teria aqui esse movimento, esse movimento, esse movimento, né? Esse movimento, esse movimento, tá? Mais esse e esse movimento. Então tá aí os graus de liberdade que nós temos no nosso então, do ombro até o nosso pulso. Aí se você for considerar a mão, né, humana, você tem aí muito mais graus de liberdade, tá? E aí, pessoal, falando um pouco sobre o punho, né? Já que a gente falou da mão, falamos dos elos, né? Falamos dos ligamentos, eu preciso falar do punho, né? Então, muitas vezes, né, para alcançar uma peça a ser trabalhada, né, não é suficiente, né, você simplesmente ter ali uma mão, e aí você precisa do punho. Então, em alguns casos,
o robô deve posicionar a ferramenta, né, ou a garra, né, numa certa posição em relação à peça, né, e essa capacidade pode ser adquirida adicionando juntas ao punho do braço, né, que proporciona aí mais graus de liberdade. É o que a gente viu naquele exemplo do obstáculo, né? Graças a um punho que foi colocado ali, você consegue chegar até a peça mencionada, a peça que você queria pegar. Então aí o punho ele vai dar essa flexibilidade, né? Então aqui está aí um exemplo de punho. É simplesmente uma junta que é colocada antes da mão, né, do robô. Que essa mão seja ela uma garra ou seja ela uma ferramenta. Então você dá essa flexibilidade, dá esse grau de liberdade ainda nesse ponto para que você consiga então fazer essa movimentação. Aqui no caso ele poderia movimentar dessa forma, né? E aqui, né, você tem uma outra movimentação que ele iria para cima e para baixo. Tá? Então esse punho aqui, ó, só esse pedaço aqui com essas duas juntas, ele te dá essa possibilidade de movimentar aqui, movimenta aqui, movimenta de assim e ainda movimenta a mão propriamente dito. Então isso aumenta os graus de liberdade como nós falamos. Tá? Pessoal, falando um pouquinho, né, saindo um pouquinho aí das partes do robô e falando um pouquinho sobre as características do robô industrial, né, nós podemos dizer o seguinte, tá? Um robô industrial, ele pode ter uma série aí de parâmetros, né, que vão definir a eficiência e a característica desses robôs. Tá? No caso aqui, um robô, né, ele pode ter aí, a gente pode definir essas características, por exemplo, como a velocidade de movimento. Né? Qual que é a velocidade de movimento de um robô? Então, um sistema de acionamento, né, de controle de carga, um robô, de maneira geral, ele pode atingir até 120 graus por segundo para movimentos rotacionais. Então, quando você tem uma rotação, ele consegue se movimentar até 120 graus, né? A gente sabe que uma circunferência é 360 graus, e ele consegue se movimentar, então, 120 graus, né, que seria 1/3 de uma circunferência, em 1 segundo. Essa seria uma velocidade aí, meio que considerada para os robôs de movimento. E aí também algo a se considerar em termos de velocidade para o robô é a movimentação de 3 metros por segundo no movimento translacional. Tá? Agora, existem casos, a gente viu no caso do vídeo da Pick and Place, que a movimentação ela é muito mais rápida. Tá? Uma máquina daquela chega a montar 100 mil componentes por hora. Então aí você tem uma velocidade maior. Mas de maneira geral, né, considera-se aí um robô atingir 3 metros por segundo. Tá? Você consegue uma movimentação de 3 metros por segundo em movimentos translacionais, seria em linha reta. Tá? Então essa seria a velocidade de maneira geral falando do robô. Agora a capacidade de carga, né, o que nós chamamos de payload, né, o quanto que um robô consegue carregar. Né? Como você compra um robô e aí você quer que ele transporte uma determinada carga. E qual é a capacidade, então, de carga desse robô? Bom, a capacidade de carga, né, é o peso máximo que um robô consegue manipular. Então, nos robôs atuais, essa capacidade vai variar de algumas gramas, né, até meia tonelada, né, 500 quilos. Tá? Então, essa é um parâmetro aí que a gente tem hoje em dia com relação à capacidade de transporte de um robô. Outra questão é a precisão, né, do movimento de um robô. E aí a gente precisa estabelecer 3 características. Quando a gente fala da precisão de movimento, você tem que levar em consideração, então, a resolução espacial, né, que é o menor incremento de movimento que um robô pode dividir seu volume de trabalho. Então, quando você falar o robô se movimentou, qual que é o menor incremento que você pode ter? Né? Isso é chamado de resolução espacial. Esse incremento, o mínimo passo que ele consegue dar, então essa é a nossa resolução espacial. Então pode variar aí de alguns milímetros até centésimos de milímetros. Né? Imagina só então a precisão de movimento daquela máquina de Pick and Place que nós vimos.
Então a precisão dela é muito, ela consegue se deslocar num espaço muito pequeno, aí chega aí aos centésimos de milímetro, né? Então essa aí é a precisão de movimento de um robô. E também nós temos isso com relação à resolução espacial. E aí tem a precisão em si, né? Que é a capacidade que o robô tem de posicionar o punho dele, né, em um ponto, meta, né, desejado dentro do volume de trabalho. Então a precisão era para ele atingir determinado ponto, né? Mas aí você tem uma margem de erro. Então quanto menor for essa margem de erro, maior vai ser a precisão do robô. Aí já é um termo que a gente utiliza aí de maneira geral, né, em termos de precisão. Então é a capacidade que ele tem de colocar, a direcionar o punho dele, né, dentro do volume de trabalho dele, mas num ponto aí de meta, num ponto aí que você gostaria que esse robô estivesse. E aí você tem a repetibilidade desse robô, tá? Tudo bem, você conseguiu fazer com que esse robô apontasse para um determinado ponto, legal, essa aí é a precisão dele, mas a repetibilidade ela está relacionada a capacidade de um robô de posicionar o punho dele, né, em um ponto meta indicado previamente, tá? E de repetir esse movimento. Tá? Então não adianta você conseguir posicionar uma vez, aí você vai tentar a segunda vez e não consegue mais. A terceira vez deu certo, a quarta vez já não deu. Então, ele tem lá uma determinada precisão e a repetibilidade vai definir justamente se ele consegue repetir essa movimentação outras vezes. Então, essa aí é a repetibilidade do movimento do nosso robô. Tá? Bom, outra parte que nós temos do nosso robô são o que nós chamamos de acionamentos. Tá? E aí no corpo humano, você tem os músculos que acionam as várias partes do corpo. Nos robôs, as unidades de acionamento elas vão promover então o movimento das juntas. Tá? Então você precisa do motor para movimentar, certo? Então, de acordo com o torque, o seu torque, o robô pode mover cargas de massa maior ou menor com velocidades variáveis. Isso então vai depender dos acionamentos. Então, pessoal, a origem dos acionamentos, que é o que vai promover justamente essa movimentação, né, o que vai dar o combustível para que os elos, as juntas, os punhos, né, os efetuadores se movimentem, isso vem do motor, né? Isso vem de um acionamento. Tá? E aí a gente vai ver os tipos de acionamento. Pode ser por motor ou pode ser de uma outra forma. Então, esse acionamento, então, ele pode acontecer de duas formas, que é o que vai movimentar o motor. Então, ele pode acontecer de forma eletromagnética, que são os motores, e aí nas aulas de máquinas elétricas você tem mais detalhes aí sobre o funcionamento desses motores, ou ele pode ser hidropneumático, né, que é através dos cilindros. Tá? Os motores, né, eles são os muito usados, né, os motores mais usados, né, no braço robótico, são os motores normalmente de corrente contínua. Tá? Os motores de corrente contínua eles são mais baratos, são menores, né, ele tem um médio torque e ele é de fácil controle, porque o motor de corrente contínua você alimenta ele com a tensão que é para ele trabalhar, e ele já se movimenta. Né? Você não precisa se preocupar com partida, você não precisa se preocupar com defasagem de corrente em relação à tensão, como no caso dos motores acesos. Então, por isso que a prioridade, né, e até porque os motores eles não são ligados na tomada, né, então você tem ali alimentação com tensão contínua, então não faz sentido. E aqueles que são ligados na tomada, você tem ali uma fonte convertendo em tensão contínua. Então não faz sentido muitas vezes você utilizar um motor de corrente alternada. Tá? Mas se você utilizar um motor de corrente alternada, ele já vai ser mais caro, né? Só que ele possui um torque maior. E essa é a vantagem dos motores de corrente alternada. E aí eles precisam de uma alimentação trifásica. Tá? No caso dos motores trifásicos, quando você opta por ele, existe motor de corrente alternada que não é trifásico
mas aí o torque, se você quer a vantagem do torque, né, no seu motor, e muitas vezes você não consegue fugir disso, você, por causa do torque, você precisa usar um motor trifásico, aí ele tem que ser trifásico mesmo, porque o bifásico ele não vai fornecer esse torque todo que você normalmente precisa, que os motores trifásicos irão fornecer. Então tá aí os acionadores eletromagnéticos, tá? Então falamos dos motores. Agora os hidropneumáticos, né? Vem aí, ó, de hidro, né? Que está relacionado a um fluido, né? E pneumático está relacionado a ar. Então o que nós chamamos de cilindro, tá? Então no caso dos hidráulicos, são acionadores que se movimentam através de um fluido, tá? Seja ele um óleo ou seja água, tá? Você tem ali um fluido que vai estar fazendo essa alimentação, que vai estar movimentando justamente esses cilindros. Agora, você tem também, no caso, dos pneumáticos, né? Que são acionadores que se movimentam através do ar, tá? Então aqui um desenho de um pneumático, mas a gente tem aqui falando do cilindro, eu vou mostrar um vídeo melhor que ele vai mostrar essa atuação. Então, falando do cilindro em si, né, ele é um atuador, né, você injeta um fluido ou um gás, né, o ar, no interior dele e vai ocasionar o movimento de um pistão do seu interior, tá? Que é justamente aqui o exemplo de um cilindro. Então, você injeta o ar por aqui ou o fluido, ele vai empurrar esse êmbolo e vai fazer então com que esse pistão saia do seu interior para de repente empurrar uma peça que foi rejeitada na produção, enfim, aí fica aí a critério do projeto. Então aí num ângulo maior, né? Então você entrou aqui com ar, por exemplo, ele vai empurrar esse pistão, né? Ele vai encher essa caixa que ela é vedada, vai empurrar o corpo do pistão até um determinado ponto. A gente consegue ver melhor aqui nesse vídeo. Olha, a gente tem um vídeo de um pistão, né, onde ele está sendo empurrado, né? Ao ser empurrado, ele vai ser movimentado porque ali entrou ar justamente na caixa onde esse pistão está. Então ele vai empurrar o ar desse pistão e aí ele vai então realizar a sua tarefa, que é de empurrar alguma coisa, tá? O pistão sempre com essa função de empurrar alguma coisa, tá? Pode ser ar ou pode ser então um fluido, tá? Pode ser uma coisa ou outra, tá? Então pode ser o ar, né? Só que aí ele vai ser o pneumático e se for um fluido, um líquido, ele vai ser então o hidráulico, tá? Então no caso vai ser o cilindro hidráulico ou pneumático, dependendo então do meio a ser usado para a movimentação dele. Pessoal, então tá aí, olha, vamos agora fazer, né, os exercícios para validação da sua presença, tá? Espero que você tenha aproveitado essa aula, espero que você tenha aí uma noção geral, né, mais um pouco, né, dessa visão geral do funcionamento aí da robótica, do funcionamento dos robôs, né, de maneira geral, o robô industrial, né? E aí eu gostaria que você fizesse essa lista de exercício, manda para mim para validação da sua presença e se você tiver alguma dúvida, né, você volta esse vídeo ou o vídeo anterior, onde nós começamos a falar sobre a parte dos robôs industriais, tá? E também eu estou à sua disposição no grupo de WhatsApp. Legal? Um grande abraço para você, um grande abraço a todos e bons estudos!